Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, muito bom dia para você. Começando mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa terça-feira, dia 14 de janeiro de 2025. Agora são 6h37. Aqui em Mineiros agora fazendo 22 graus. A previsão do tempo para essa terça-feira, né? A mínima de 20 graus, a máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 96%. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas aqui em Mineiros e região. Jornal Verde Vale. Mulher é acusada de envolvimento com tráfico de drogas em bairro da cidade. Abertas as inscrições para a Bolsa do ProUni aqui em Mineiros. Unidade prisional de Mineiros intercepta arremesso com ilícitos em ação de monitoramento. Vítima registra boletim após fotos pessoais serem usadas em conta fake do Instagram. Loja de móveis aqui de Mineiros registra furto de 2 aparelhos celulares. Homem denuncia tentativa de extorsão e ameaças via WhatsApp. Proprietária de imóvel alugado denuncia furto de água e danos em residência aqui na cidade de Mineiros. Essas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 6h39, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa terça-feira, e a gente começa trazendo para você as notícias a nível nacional. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, começam na próxima sexta-feira, dia 17, seguem até o dia 21 de janeiro. De acordo com o cronograma oficial, o resultado da chamada regular está previsto para 26 de janeiro, enquanto o período de matrículas vai acontecer do dia 27 a 31 de janeiro. O prazo para participar da lista de espera vai de 26 até o dia 31 de janeiro. Gerido pelo Ministério da Educação, o sistema executa a seleção de estudantes com base na média da nota do Exame Nacional do Ensino Médio até o limite de oferta de vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior, curso e modalidade de concorrência, de acordo com a escolha dos candidatos inscritos e também o perfil socioeconômico. A inscrição é feita de forma gratuita, exclusivamente pela internet. O acesso ao sistema de inscrição é realizado com as informações de login e senha para acesso aos serviços digitais do governo federal, mediante uma conta do gov.br. Quando o candidato realiza o login, o sistema recupera automaticamente as notas obtidas na edição do Enem válida para o processo seletivo. Foi sancionada a lei que limita o uso de celulares dentro das escolas. E quem vai explicar melhor como vai funcionar essa nova realidade aqui nas escolas do Brasil é a repórter Marina Fauci. O presidente Lula sancionou nesta segunda-feira, 13 de janeiro, a lei que restringe o uso de celular e outros aparelhos eletrônicos portáteis em escolas públicas e privadas de todo o país. A medida, que já começa a valer no ano letivo de 2025, visa proteger a saúde mental, física e psíquica das crianças e adolescentes. O presidente Lula considerou a aprovação do projeto como um ato de coragem, destacou a importância das tecnologias digitais na educação, mas defendeu limites para o uso dos celulares nas escolas. Então o que vocês fizeram nesse ato de coragem foi fazer o seguinte: nós vamos cuidar das nossas crianças, nós vamos tentar, que as crianças possam voltar a brincar, que as crianças possam voltar a interagir entre si. O que vocês fizeram foi um grande gesto de dignidade com o futuro desse país. A gente precisa voltar a permitir que o humanismo não seja trocado por algoritmo.
Estamos apenas educando de que tem lugar que é permitido e lugar que não é permitido. E numa sala de aula, se a gente quiser formar corretamente a juventude brasileira, ele tem que ir lá para estudar. Isso não vai atrapalhar nada a formação digital desse menino. Ele vai ter um momento que ele vai aprender, vai ter um momento que ele vai entrar e vai ter um momento que ele pode até entrar numa universidade e se transformar num grande intelectual do mundo digital. Dados apresentados pelo ministro da Educação, Camilo Santana, revelam que 93% da população de 9 a 17 anos usa a internet regularmente. E 98% desse total afirma que usa a internet pelo celular. 80% dos estudantes ouvidos afirmaram ainda que se distraem e têm dificuldade de se concentrar nas aulas por conta do aparelho. Para o ministro, há evidências científicas de estudos, de pesquisas que mostram a preocupação com o uso desses celulares e desses equipamentos. Qual é o pai e qual é a mãe que quer que o seu filho esteja lá dentro da sala de aula da matemática, com o celular na carteira, olhando lá a mensagem do WhatsApp, do TikTok? Isso não existe. Então, o que nós estamos claramente dizendo é que nós queremos que o uso desse equipamento celular, que está acontecendo em muitos países no mundo inteiro, é que só pode ser utilizado em sala de aula para fins pedagógicos, naquela disciplina e sob a orientação do professor e da professora. É isso. Eu não tenho dúvida do legado que nós estamos deixando para nossas crianças e para o nosso jovem brasileiro. A proposta restringe o uso não pedagógico de celular e outros aparelhos eletrônicos portáteis por estudantes, inclusive no recreio e intervalo entre as aulas. A medida vale para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. O ministro lembrou que outros países já adotaram a medida e que o Brasil debateu o tema com entidades nacionais e internacionais, além de instâncias como conselhos de educação. Ele também afirmou que o MEC está preparando materiais de orientação, ações de comunicação e formação para as redes e escolas, voltados à implementação da medida. Agência Rádio Web de Brasília, Marina Falsi. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 6h44. E uma chuva forte fez com que a Avenida Marginal Botafogo, lá em Goiânia, fosse interditada neste domingo à noite. Além disso, há registro de árvores derrubadas, ruas alagadas e deslizamentos de terra, segundo a Prefeitura da capital. O volume de chuva foi de pelo menos 12 vezes maior do que o esperado, de acordo com a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás. O previsto era aproximadamente 12 milímetros de chuva na capital. No entanto, foram registradas precipitações de 145 milímetros no Jardim Pompeia, na região norte, e de 131 milímetros no centro de Goiânia. Em entrevista, o coordenador-geral da Defesa Civil, Robledo Mendonça, disse que a Marginal Botafogo precisou ser interditada por conta de um deslizamento de terra. O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, também durante uma entrevista, relatou que há 126 pontos de inundação na capital. De acordo com ele, o excesso de lixo ajuda a provocar o problema grave que já tem, de drenagem urbana. Foi o que pontuou o prefeito Sandro Mabel. Um acidente grave entre uma carreta e um veículo da Prefeitura de Alto Horizonte deixou pelo menos 3 pessoas mortas na madrugada desta segunda-feira, no quilômetro 245 da BR-153 em São Luís do Norte, região central do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro da Prefeitura transportava pacientes para tratamento de saúde em Goiânia. Outros 2 passageiros do carro ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano. A reportagem ainda não conseguiu informações sobre o estado de saúde dos feridos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro da Prefeitura bateu contra a carreta enquanto ela cruzava a rodovia. O acidente se tratou de uma colisão transversal, que é a batida entre a frente de um veículo e a lateral de outro. E a Agência Goiana de Defesa Agropecuária está alertando produtores rurais para o prazo final de cadastramento obrigatório de lavouras de soja aqui no estado de Goiás, que se encerra nesta sexta-feira, dia 17. De acordo com as instruções normativas de número 06/24, publicada pela agência, os agricultores goianos devem registrar informações no Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás até 15 dias após o encerramento do calendário de semeadura, finalizado no dia 2 de janeiro desse ano. A gerente de Sanidade Vegetal da Agrodefesa, Daniela Rézio, explica que o cadastramento é essencial para o planejamento de ações de monitoramento e controle fitossanitário aqui do estado. Ainda
falando sobre o estado de Goiás, mais de 1.000 pessoas morreram em acidentes de trânsito nas rodovias goianas durante o ano passado. Quem faz esse levantamento é o Detran. O repórter José Bonfim vai trazer os detalhes. Em 2024, 1.021 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito em Goiás. Uma redução de 5,8% em relação ao ano anterior, quando foram 1.084 mortes. O número de acidentes também reduziu quase 2%, fechando o ano passado com pouco mais de 10.000 ocorrências. Os dados são do Detran Goiás e foram divulgados nesta segunda-feira. Homens foram maioria entre as mortes, representando 79% do total. O perímetro urbano concentra a maior parte dos acidentes com 53%, mas se comparado a 2023, houve uma importante redução. Na contramão, os registros de ocorrências nas estradas saltou de 34% para 47%. Para o presidente do Detran Goiás, Valdir Soares, vários fatores colaboraram para esse movimento. As rodovias hoje em Goiás estão em boas condições. Essas boas condições lá atrás o legislador fez uma mudança, tirando os radares móveis. Isso faz com que o motorista seja mais ousado. Ao mesmo tempo você viu que a quantidade de acidentes nas rodovias foi muito proporcional, quase a mesma proporção do número de acidentes nas cidades. Mostra que em 2024, e vocês noticiaram em vários momentos em Goiás, muitos acidentes em todas as nossas rodovias, tanto em rodovias federais e estaduais. Algo que é importante é que é necessário, sem dúvida nenhuma, o aumento de fiscalização nas rodovias. Sobre o cenário da capital, Valdir Soares argumentou que os quase 7 meses sem radares de trânsito impediram que as reduções fossem ainda maiores. Em Goiânia, houve cerca de 36.000 acidentes no ano passado e 148 pessoas morreram. Se nós tivéssemos todos os radares funcionando, o número de mortes em Goiânia teria reduzido muito maior. A redução foi pequena, foram 12 mortes. Então é um número muito pequeno. Se você pensar que numa capital como nossa, a gente fala muito de acidentes de avião. Se você pega um avião de passageiros, caiu aqui em Goiânia ano passado, a quantidade de mortes. Aí você vê realmente algo gravíssimo. Então, se esses radares estivessem ligados, se nós tivéssemos uma cidade inteligente, uma melhor qualidade das vias urbanas, uma melhor trafegabilidade, com certeza você teria, e nós tivéssemos uma sinalização única de velocidade na capital, como é em Curitiba, Florianópolis e outras capitais, com certeza nós precisamos modernizar. No mesmo período, foram mais de 3 milhões de infrações de trânsito no estado. Em Goiânia, foram 1,3 milhão. José Bonfim, CBN, Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora 6h50. E o Santos anunciou ontem a contratação do meia Tassiano, que estava no Bahia. O jogador assinou um longo contrato até dezembro de 2028 e chega para brigar por uma vaga no time titular de Pedro Caixinha. Tassiano já apareceu no bid da CBF e está liberado para defender as cores do Santos na estreia na temporada, nesta quinta-feira contra o Mirassol na Vila Belmiro, pelo Paulistão. O jogador já faz a pré-temporada com o restante do grupo e está devidamente integrado ao elenco. O meia atuou pelo Santos bem meados de 2016 e 2017. Fez apenas um jogo pelo time principal do clube naquela época. Pelo Bahia, o seu ex-clube, foram 60 jogos, 15 gols e 5 assistências no ano passado. E adversário do Flamengo no Mundial de Clubes, no meio deste ano, o mexicano León anunciou nesta segunda-feira a contratação do meia colombiano Rames Rodrigues, que deixou o Rayo Vallecano no início do ano, após uma passagem sem brilhos de apenas 4 meses. O camisa 10 da Colômbia teve um 2024 discreto nos 2 clubes que defendeu, com apenas 8 jogos e um gol marcado pelo São Paulo e 7 partidas pelo Raio sem marcar. Curiosamente, o meia de 31 anos teve mais partidas e melhor desempenho pela seleção colombiana no ano passado. Foram 22 jogos, com 3 gols e eleito o melhor jogador da Copa América. A Colômbia foi vice-campeã, perdendo a decisão para a Argentina. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Provavelmente hoje a meta, se ainda não fez, vai fazer resposta à Advocacia Geral da União de uma interpelação extrajudicial para saber por que a meta parou com a censura. Imagina se a meta responde assim, porque a Constituição brasileira manda, né?
Está lá no artigo 220, eu acho que é o parágrafo 1º que diz é vedada a censura de caráter político, ideológico e artístico. Está lá na Constituição. Mas eu ouvi na Auri Verde um venezuelano dando entrevista lá para o Pitoli, o Roderick Navarro, e ele dizendo, olha que coisa estranha, como é que o governo brasileiro lamenta que uma plataforma tenha anunciado que ia suspender a censura. Claro que não significa permitir que continue alguma coisa acusando, caluniando alguém depois que isso foi denunciado. Não é essa a questão. É cortar opiniões julgando que essa opinião contraria o politicamente correto, essa opinião é de direita, era isso que já foi feito. Mas, enfim, vão responder. Agora, o venezuelano estranhou que o governo brasileiro estivesse a favor da censura, mas é muito mais estranho que jornalistas brasileiros estejam a favor da censura, se a censura for na rede social, claro, porque a rede social é concorrente desses jornalistas. Então, eles querem que a rede social seja censurada, porque eles estão perdendo para a rede social. Agora, jornalista querer censura, eu nunca vi isso. Olha que eu estou no jornalismo formal desde 1971, e eu lembro eu peguei boa parte do regime militar em que vigorava a censura, até que Geisel, enfim, tirou a censura para fazer a abertura. Mas eu nunca vi jornalista defender censura. Só vi jornalista criticando a censura, tentando enganar a censura. É uma coisa incrível isso. Bom, outra coisa muito estranha que eu gostaria de falar a respeito, porque também, cada vez mais, jornalistas estão abandonando a ferramenta principal da comunicação, que é a língua, né? Eu, quando lecionei na Faculdade de Jornalismo, na PUC e no Uniceub de Brasília, eu falava muito sobre a fórmula que é de Churchill de se comunicar bem. Das palavras, as mais simples, e entre as mais simples, as mais curtas. Por isso eu falei outro dia aqui que avião é avião, não é aeronave, porque a aeronave demanda muito tempo para dizer e tira o tempo do ouvinte também, para ficar ouvindo, porque não dizer logo avião, né? Mas eu ouço jornalista dizer onde que, como que, quem que, qual que é isso? Que língua é essa? Né? E daí para frente. Tudo isso para chegar a um ponto de ontem, que é o resultado da redação no Enem. Gente, só 12 estudantes em 3.100.000, só 12, tiraram nota máxima na redação. Fizeram a redação sem erros. Isso significa que em cada grupo de 258 estudantes do ensino médio, apenas consegue fazer uma redação sem erros. E pior do que isso, nesses 12 tem só um do ensino público. Só um do ensino público, uma escola de Minas Gerais. 1 em 3.100.000 no ensino médio. Qual é o futuro? É falta de leitura, é falta de intimidade com as letras, com as palavras, com a língua portuguesa, com a língua que se fala, com a língua que se usa para expressar o pensamento, para se comunicar com as outras pessoas, para reclamar, para opinar, para criticar. Não é possível. Então, só para aproveitar a oportunidade de recomendar aos pais que estimulem a leitura entre seus filhos, porque a leitura também vai dar conhecimento. E aí eu vejo jornalista noticiando um acidente com um planador em Montenegro, Rio Grande do Sul, e dizendo que caiu um avião no Rio Grande do Sul, um avião do tipo planador. E só, ora, um planador é rebocado para subir, né? O que houve com o rebocador? Um planador plana, um planador não cai. Eu não sei o que houve lá, mas certamente ele precisou aterrissar e não achou o terreno propício para aterrissar, né? Mas é falta de conhecimento, porque é falta de leitura. Jornalista é obrigado a ter conhecimento geral. Aliás, todas as pessoas têm que ter para poder se comunicar com os outros. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, às 7h04, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale, a gente volta falando aqui do Brasil.
Gestores estaduais e municipais têm até essa sexta-feira, dia 17, para regularizar e assinar o termo de repactuação para a retomada de obras na saúde. Essa nova data, de acordo com o Ministério da Saúde, visa garantir a retomada de obras no setor em todo o país. A previsão inicial era que o prazo fosse encerrado na última sexta-feira. O último balanço da pasta indicou que 153 das 203 obras que aderiram à repactuação já estão com o termo assinado e, portanto, aptas a realizar a licitação e receber os recursos federais. 2 sistemas estão disponíveis para regularizar o cadastro e aderir à retomada: o sistema de monitoramento de obras e também o InvestSUS. O Ministério da Saúde informou que vai enviar ainda nessa semana equipes técnicas a 4 estados brasileiros, com o objetivo de apoiar ações locais para o controle de arboviroses, incluindo a dengue. A missão busca fortalecer a vigilância epidemiológica, a assistência à população e a reorganização dos serviços da saúde. A previsão é que a capital do Espírito Santo, Vitória, receba a visita da equipe ainda hoje. Também estão no cronograma das visitas as cidades de São José do Rio Preto e Rio Branco. Na terça-feira, Foz do Iguaçu vai receber a missão do Ministério. Trabalhadores foram resgatados em condições escravas no Rio Grande do Sul. Quem vai trazer o balanço dessa matéria é a Janaína Oliveira. 4 trabalhadores de uma cooperativa que presta serviços ao município de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, foram resgatados de condições análogas às de escravo. A operação foi realizada por auditores fiscais do trabalho com o apoio do Ministério Público do Trabalho. De acordo com o MPT, os resgatados, 3 mulheres e um homem, atuavam na triagem de lixo urbano em um galpão da zona rural. Eles foram encontrados em condições de trabalho precárias e insalubres. Os trabalhadores não tinham acesso à água potável, instalações sanitárias e vestiários. O galpão, que já deveria ter passado por reformas contratadas pela prefeitura, apresentava risco de desabamento e vazamentos constantes em dias de chuva. Entre as irregularidades também foram apontadas a falta de vacinação contra tétano e hepatite B e a ausência de medidas de segurança contra acidentes. Após o resgate, o galpão foi interditado e a cooperativa responsável foi notificada a pagar as verbas rescisórias. Os trabalhadores resgatados receberão o seguro-desemprego e estão sendo acompanhados pelas autoridades. Essa reportagem não conseguiu contato com a Prefeitura de Bom Jesus para um posicionamento. O MPT informou que ela já foi notificada do ocorrido. Agência Rádio Web com informações do Rio Grande do Sul, Janaína Oliveira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora, 7h08. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, divulgou um balanço do Enem 2024, que mostra que 12 estudantes alcançaram a nota 1000 na redação, né? Apenas 12 estudantes. E um deles é aqui de Goiás, estuda na rede privada. Os demais são de Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo. Desses, apenas um de Minas Gerais é da rede pública. Goiás teve 86 candidatos, sendo 10 deles de escolas públicas que pontuaram na redação, com notas entre 980 e 1000, entre os 2.306 do Brasil inteiro. Outros 1.283 ficaram com notas entre 950 e 980. 186 eram da rede pública. Essas informações foram divulgadas ontem, logo depois que o resultado foi disponibilizado para os candidatos. O nome dos estudantes que tiraram a nota 1000 na redação não foi divulgado, apenas se estudam em escola particular ou pública. Olha, a empresária Mireille Frias, de 41 anos, foi apontada como uma verdadeira heroína no resgate de sua família após o acidente aéreo em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, na última quinta-feira. A aeronave saiu aqui de Mineiros. Ela, o marido Bruno Almeida Souza, de 48 anos, e os 2 filhos sobreviveram, e o piloto Paulo Segueto não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Testemunhas descreveram a ação de Mireille como impressionante. O agricultor Gilmar De Stefano, em entrevista, disse que a empresária agiu como uma leoa para salvar os filhos.
O empresário Pedro Romano, que também ajudou no resgate, reforçou a coragem da mãe. O instinto materno foi muito grande. Ela ajudou a tirar as crianças de dentro do avião. A tragédia aconteceu enquanto a família goiana viajava de férias em um avião de pequeno porte. A tentativa de pouso foi dificultada pelas condições climáticas adversas, segundo a Rede Voa, que administra o aeroporto. No entanto, no momento do acidente, chovia e a pista estava molhada. A aeronave ultrapassou a cabeceira, atravessou um alambrado e acabou explodindo na Praia do Cruzeiro. A imagem de uma cortina na janela de uma cozinha acabou mobilizando o Corpo de Bombeiros de Formosa, aqui no estado de Goiás, na noite desse domingo, após um chamado de emergência que inicialmente parecia indicar uma situação de extrema gravidade. Vizinhos relataram a presença de uma pessoa supostamente pendurada perto de uma janela de uma residência, o que levou ao deslocamento imediato das equipes de salvamento e resgate. No local, os bombeiros constataram que se tratavam, na verdade, de peças de uma cortina amarradas de forma que, à primeira vista, simulavam visualmente uma situação mais grave. Em condições de baixa iluminação, a estrutura pendurada podia facilmente ser confundida com uma pessoa, o que acabou gerando o equívoco. A falsa percepção assustou os moradores do imóvel, que ficaram surpresos com a chegada dos bombeiros. Apesar do engano, a corporação ressaltou que situações como essa são tratadas com total seriedade e urgência, pois é melhor agir preventivamente do que correr o risco de desconsiderar um chamado legítimo. O estado de Goiás adota uma nova legislação para regulamentar a venda de óculos de grau. Quem vai trazer as novidades dessa nova lei é Sabrina Vilela. Quem nunca foi abordado nas ruas de Goiânia com a proposta de fazer os seus óculos de grau na hora? Com a nova lei que entra em vigor a partir do dia 17 de abril, essa prática vai mudar, porque a comercialização de óculos de grau em Goiás será regulamentada. De acordo com a norma, a venda de óculos de grau, de sol e lentes de contato só poderá ser realizada por óticas licenciadas no estado. A medida tem como objetivo reforçar a segurança no uso de produtos ópticos, garantindo que os consumidores tenham acesso a óculos de grau confeccionados conforme as especificações médicas determinadas por profissionais qualificados. O oftalmologista e membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Ícaro Calafiori, destaca que o uso de óculos de grau sem orientação médica pode causar sérios danos à visão. Por exemplo, a gente comprar um óculos de sol sem ter proteção ultravioleta, isso aumenta riscos de degenerações, por exemplo, na retina. E quando a gente coloca um óculos escuro, isso leva a uma pequena dilatação da pupila. Coisa que quando a gente tira o óculos, sabe, aquele incômodo que todo mundo percebe? Então é porque causa essa pequena dilatação da pupila. E isso aí permite a entrada de mais raios ultravioletas se o óculos não tiver proteção. E a entrada desses raios a mais na retina e no cristalino, isso pode levar a piora da catarata, pode levar a degenerações na retina. Em relação ao óculos de grau, é importante também o correto manuseio, né? Por exemplo, a gente prescreveu um óculos e tem que fazer o óculos de acordo com o que foi prescrito. E quando a pessoa usa um óculos mais forte ou mais fraco, isso vai causar uma dificuldade dela enxergar e também vai causar uma dor de cabeça, sintomas que a gente chama de astenopia. Ícaro Calafiori reforça ainda que o acompanhamento do profissional é essencial para garantir que o paciente receba a prescrição adequada, levando em consideração a medida exata de cada olho, o tipo de lente mais apropriada e conforto do paciente. É muito comum você ver pessoas que vai num camelódromo, por exemplo, e começa a experimentar o óculos assim, pega um, vai experimentando ali, vai testando para ver qual que é o melhor óculos, né? E aquilo ali é muito ruim, porque muitas das vezes, quando a partir dos 40 anos começa a vir a vista cansada, ou seja, a dificuldade de ver de perto, que são essas pessoas que procuram esses óculos, ela acaba escolhendo um óculos muito mais forte do que ela precisava. E a escolha de um grau maior do que ela precisa, isso pode levar a um envelhecimento precoce do olho dela, e isso aí pode levar no futuro, inclusive, a ter que usar uma lupa, por exemplo. Então, isso é muito importante, não fazer esses exames ali no camelódromo. As óticas que descumprirem as exigências estarão sujeitas a penalidades, incluindo multas e interdições. Sabrina Vilela, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h14. E o atacante Romero já está liberado para defender o Corinthians na estreia do Campeonato Paulista, que acontece na quinta-feira contra o Bragantino, em Bragança Paulista. O novo contrato do paraguaio foi publicado no boletim informativo diário da CBF nesta segunda-feira. Além dele,
O goleiro Hugo Souza e o volante Breno Bidon tiveram seus novos vínculos registrados. Havia a possibilidade de que o atacante ficasse fora dessa estreia. Isso porque, segundo o regulamento da competição, dia 13 de janeiro é a data limite para as inscrições na primeira rodada do Paulistão. Titular do gol do Corinthians, Hugo Souza também está liberado para jogar no Paulistão. O goleiro foi comprado do Flamengo, assinou o vínculo até o fim da temporada de 2028 e é um dos pilares da equipe, dirigida pelo argentino Ramon Dias. No mercado da bola, o Atlético Paranaense. Ele negocia o retorno do goleiro Santos, que atualmente está no Fortaleza. O jogador, que tem 34 anos, está em Curitiba e os clubes acertam detalhes, principalmente em relação a valores e o formato do acordo. Santos não viajou com Fortaleza para a pré-temporada do time nos Estados Unidos e vê com bons olhos uma possível volta ao Atlético Paranaense, clube onde começou e viveu o melhor momento da sua carreira. O contrato do goleiro com Fortaleza vai até dezembro de 2026. Ele está no clube desde o começo do ano passado, mas só fez 4 jogos, todos pela Copa do Nordeste. Não entrou em campo pela Série A do Brasileiro, por exemplo, quando o titular João Ricardo teve uma grande performance. Na atual janela, o tricolor cearense contratou Breno, ex-Grêmio. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Para 7h16. A Prefeitura de Mineiros informou que estarão abertas a partir do dia 13 de janeiro, ou seja, já estão abertas desde ontem, as inscrições para o programa Faculdade para Todos os Mineirenses, o ProUmin. A iniciativa concede bolsas de estudos a estudantes regularmente matriculados e que frequentem o Centro Universitário de Mineiros, a Unifimes. Os selecionados poderão ser contemplados com benefício que vai até 70% do valor da mensalidade da graduação. Os interessados em participar do ProUmin devem protocolar a inscrição na Secretaria Municipal de Assistência Social entre 7 da manhã do dia 13 de janeiro até as 4:30 da tarde do dia 13 de fevereiro de 2025. Após a concessão do benefício, os estudantes contemplados deverão prestar serviços comunitários durante o curso, em horários compatíveis com os estudos. Esses serviços serão realizados em órgãos da gestão municipal ou entidades de interesse público, indicadas pela comissão executiva do programa. Os bolsistas que comprovarem o vínculo de trabalho formal ou informal e que estejam matriculados em cursos integrais poderão cumprir a contrapartida do benefício por meio de doações de sangue. Para mais informações, está disponível o número de telefone, o 64-3661-0033. O edital completo pode ser acessado no site da Prefeitura de Mineiros. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Olha, voltando a falar aqui do estado de Goiás, o Estádio Olímpico está passando por uma revitalização para receber jogos do Campeonato Goiano e na próxima quarta-feira será palco do jogo Vila Nova contra a Aparecidense. A matéria completa é com Sara Queiroz. A revitalização do gramado do Estádio Olímpico é realizada tradicionalmente no fim do ano para garantir a qualidade do campo durante toda a temporada seguinte. A gente tem esse cuidado com os gramados, tanto do Olímpico quanto do Serra, justamente para que ele possa resistir durante todo o ano. Nós começamos com um corte vertical em 2024, nós continuamos nesse ano de 2025 em janeiro e estamos concluindo agora, na fase final já. O gramado do Estádio Olímpico com certeza será considerado um dos melhores do Campeonato Goiano e também da Série B do Brasileiro, que o Vila deve mandar seus jogos, alguns de seus jogos lá, e ele continua à disposição de todos os clubes goianos. De 2019 para cá, o Estádio Olímpico ganhou notoriedade, recebendo competições internacionais de futebol, como a Copa do Mundo Sub-20 e a Copa América. Jogaram no gramado do Olímpico estrelas como Vinícius Júnior, que recentemente foi eleito o melhor do mundo pela FIFA, e também o craque argentino Lionel Messi. O Estádio Olímpico também recebe treinos e competições de outras modalidades esportivas, como atletismo, para-atletismo e jogos de futebol americano. Hoje nós temos os portões abertos para o atletismo, você pode ir de manhã, tarde e noite, com exceção de dia de jogos. Você pode caminhar, correr, participar de diversas atividades esportivas que nós temos, não apenas no Estádio Olímpico, como todo o Centro de Excelência. Rio Vermelho, o prédio do laboratório que logo sediará a Secretaria de Esportes, nós estaremos indo para lá. E agora também já demos a ordem de serviço para a piscina olímpica,
Então, dia 30 inicia a reforma da piscina olímpica e nós poderemos trabalhar todas as diversas modalidades naquele espaço. Hudson Guerra, secretário de Estado de Esportes, aproveitou para fazer um convite especial para os goianos. Desde já convido a todos vocês, nós teremos o jogo Vila e Aparecidense, próximo dia 15, quarta-feira, às 19h30, transmitido pela TBC, e dia 2 de fevereiro, aqui no estádio Serra Dourada, Vila Nova e Goiás. Então nós estamos convidando a você, povo goiano, e aos visitantes, né, do nosso Brasil afora, para que venham e conheçam nossas praças esportivas e com certeza teremos um belo jogo. Sara Queiroz, da Agência Brasil Central. Agora às 7h20, nós vamos para o último intervalo aqui do Jornal Verde Vale. Na volta a gente chega trazendo para você as notícias locais de Mineiros e região no plantão policial. Você vai conferir, mulher é acusada de envolvimento com tráfico de drogas em um bairro da cidade. Unidade prisional de Mineiros intercepta arremesso com ilícitos em ação de monitoramento. Vítima registra boletim após fotos pessoais serem utilizadas em uma conta fake do Instagram. Loja de celulares aqui de Mineiros registra furto de 2 aparelhos celulares. Homem denuncia uma tentativa de extorsão e ameaças via WhatsApp. E a proprietária de um imóvel denunciou furto de água e danos em uma residência alugada de Mineiros. A notificação foi realizada pelo SAAI. Essas e outras notícias você confere logo após o intervalo comercial aqui no plantão policial do Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora às 7h27, a gente volta aqui do intervalo, começando o terceiro bloco do Jornal Verde Vale, diretamente aqui na parte local, né? Hoje foram 24 horas bastante movimentadas aqui na nossa cidade, tanto por parte do Corpo de Bombeiros, como também por parte da Polícia Militar e Polícia Civil. De acordo com o boletim, o Corpo de Bombeiros realizou um total de 8 atendimentos, né? E entre eles, destaque aí para 2 situações específicas. A corporação relatou aí que por volta das 4h56 da tarde, deslocaram-se até a GO 341 na saída de Mineiros, pelo bairro do Taninho, para atender um acidente de trânsito envolvendo o carro e uma motocicleta. No local, a corporação se deparou com a vítima, o condutor dessa moto, que estava consciente, mas com diversas escoriações. Segundo outro condutor que estava trafegando na GO 341 na Montana, o motoqueiro entrou na rodovia subitamente, não sendo possível evitar a colisão. Ele foi conduzido, então, para a UPA aqui da nossa cidade. O condutor dessa moto acabou sendo conduzido para a UPA para receber os outros atendimentos. E posteriormente, já por volta das 8h10, a corporação foi acionada novamente para comparecer ali na Avenida Santos Dumont, ali naquela baixada conhecida aqui pela população como a Baixada do Santos, no setor José Oliveira Martins, para atender uma colisão de um caminhão com um muro e uma grade de uma residência. No local, a corporação encontrou o veículo sem motorista. Segundo testemunhas, esse caminhão começou a se deslocar rua abaixo no momento da forte chuva que caía aqui na cidade de Mineiros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve feridos, somente danos materiais, Os danos materiais principalmente para a proprietária desse imóvel, O muro ficou bastante comprometido também, a parte da fiação elétrica também. Então, bastante danos materiais para a proprietária dessa casa, onde esse caminhão, infelizmente, acabou se chocando ali no momento da chuva. Aqui no boletim do Corpo de Bombeiros, não informa ali o motivo pelo qual esse caminhão, acabou descendo ali ladeira abaixo. Não se sabe se foram outros fatores que colaboraram para que ele pudesse sair ali desgovernado e acabar atingindo esse muro. Então, não há essa informação aqui no boletim do Corpo de Bombeiros.